Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, hoje 22 de maio, estamos aqui novamente para refletir sobre o Evangelho do dia de hoje. Hoje um dia especial que a igreja celebra o dia de Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis e que deixa para cada um de nós um exemplo de paciência, porque apesar de tudo que ela viveu em sua vida, ela sempre teve a vontade e a confiança no Senhor e esperou a vontade dele de acordo com fosse feita a sua vontade. Então a paciência de Santa Rita, o esperar, é a confiança em acreditar tudo que era de Deus para ela. Que nesse dia a gente possa ter essa mesma paciência, essa mesma confiança de Santa Rita de Cássia. Paciência de esperar a vontade do Senhor e a confiança de acreditar que sempre Ele fará o melhor para as nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça, que eu venha, que te importa? Até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma sequência da leitura de ontem, que foi proclamada pelo nosso irmão Marcos, e muito bem explicado, né? Onde Jesus falava daqueles discípulos, do amor de Pedro, né? Questionava Pedro sobre o seu amor, e vai dizer para nós, aí nesse dia de hoje, que no finalzinho do Evangelho de ontem, Jesus começa alertando sobre o martírio de Pedro, né? Sobre o martírio que ele viveria, né? E vai dizendo a ele que quando era jovem ele caminhava sozinho, né? Mas vai chegar o tempo que alguém vai te cingir, né? Os rins, tu que cingias para onde querias, ou seja, porque naquela época ele podia ir aonde ele quisesse, mas chegaria um momento que alguém levaria ele para onde ele não quisesse ir, falando para ele sobre o seu martírio. Jesus queria dar o sentido e significado a Pedro sobre a morte, né? Que a morte ele iria ser glorificado. Mas Pedro, nesse momento, questiona Jesus, mais preocupado com o que aconteceria com João, que era o discípulo que ele amava, que é o que fala na leitura, né? Sobre o discípulo que Jesus amava. Pedro não estava muito preocupado com a sua morte, o seu martírio, né? Queria saber se os outros teriam o mesmo destino que eles, queria saber se os outros teriam a mesma morte que ele, né? E aí Jesus é meio rígido ao dizer para ele que
Isso não é o importante, né? Ele não tem que se preocupar com o outro. O que te importas, né? Jesus vai dizer, o que te importas que vai acontecer com o outro? Isso não te importa. Importa somente que você me siga, que você permaneça firme comigo, que você permaneça junto comigo, confiante no meu propósito, no meu ideal para a sua vida. E na sequência ainda vai dizer que surge um boato dizendo que entre eles, entre os discípulos, que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse isso, né? O próprio evangelista João vai dizer que Jesus não tinha falado aquilo. Mas surgiu um murmúrio entre eles de que João não morreria. Nesse dia de hoje, essas duas mensagens são os dois principais pontos que nós devemos nos atentar, que diz o seguinte: a primeira parte, quando Jesus questiona Pedro sobre a preocupação dele com o outro, Jesus também questiona nós nesse dia de hoje. Muitas vezes a gente faz as nossas orações e faz até algum pedido ao Senhor, e pode ser que esse pedido demore muitos anos para acontecer e se realizar, mas que em algum momento perto de você, ao seu lado, um irmão que começa a fazer uma novena aí, e já no terceiro, quarto dia, recebe uma cura, recebe a graça que ele estava esperando, e você pode de repente parar para pensar e dizer, mas eu já estou há muitos anos pedindo, muitos anos orando e não tenho o meu pedido atendido. E esse meu irmão e minha irmã, que começou agora na igreja, já conseguiu o que ele queria. Jesus vem dizer, o que te importa? Segue, meu irmão, somente segue a Jesus. Faz as suas vontades, faz os seus desejos, faz a sua missão, né? Nós temos a missão de levar a palavra para onde a gente quer que a gente vá, onde a gente quer que a gente esteja. E o segundo ponto é sobre esse murmúrio que surgiu entre os discípulos, da mentira, né? De levar uma coisa que não era verdadeira aos outros, querer contaminar os outros com as coisas que não vêm de Deus, querer contaminar os outros com as coisas desse mundo, espalhando coisas erradas. Esse dia de hoje eu queria deixar para você um pensamento que diz mais ou menos nesse sentido de que tenha a paciência de Santa Rita, tenha a confiança de Santa Rita em Deus e, acima de tudo, dedique um pouco da sua vida à oração, um pouco da sua vida à caridade. Santa Rita teve mais do que o amor, mais do que a paciência, ela quis sentir um pouco da paixão de Jesus, um pouco sobre a vida e a morte de Jesus. Então que nesse dia de hoje você possa acreditar e, acima de tudo, fazer o que pede o nosso Senhor. O que te importas? Somente siga-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.